Beleza, então. Então, primeiramente, boa noite a todas e todos presentes no nosso webinar. Queria agradecer a todos que estão conosco essa noite, que estão disponibilizando aí um pouco do seu tempo para conversar um pouco sobre arqueologia, para conhecer um pouco dos trabalhos que o Espaço Arqueologia está desenvolvendo e, primeiro, também para trocar, né, ideias, para trocar experiências, para trocar conhecimento. Eu gostaria de começar perguntando se tem alguém da região, se tem alguém do empreendimento, seja da CGH Ouro Verde, ou então da PCH Fazenda do Salto, que são os empreendimentos nos quais a gente trabalhou, cujos dados vão ser apresentados aqui. Caso tenha algum representante aí, pode ou levantar a mão, ou né, se quiser também abrir o microfone, se comunicar, ou então deixar ali no chat, para a gente saber que o pessoal está por aí também. Bom, pessoal, eu vou iniciar, então, fazendo uma breve introdução sobre nosso objeto, né, o objeto dessa noite, que tem como tema a ocupação humana no Vale do Rio Piquiri. Os resultados que a gente vai apresentar aqui, eles resultam de pesquisas arqueológicas que foram realizadas na área da CGH Ouro Verde, que fica, então, nos municípios de Braganey, Corbélia e Iguatu, na região oeste do Paraná. Essa pesquisa, ela foi desenvolvida no âmbito de um processo de licenciamento ambiental, né, em que foram, então, encontrados 2 sítios arqueológicos, que a gente vai ver mais à frente. Na verdade, foram encontrados 3, mas foram resgatados 2 desses 3 sítios, visto que esses estão numa área diretamente afetada pelo empreendimento. Então, toda a informação que a gente vai apresentar aqui para vocês, ela é uma informação que ela é pública, ela está disponível, né, nos arquivos do IPHAN, são resultado já de todas as etapas da pesquisa que ocorrem dentro do licenciamento ambiental, e todo o trâmite ele já decorreu e tudo isso pode ser acessado no SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações do IPHAN, e onde os relatórios podem ser consultados, todas as informações que alguém, por algum acaso, queira, né, ter, não quero ter esse relatório porque isso me interessou, então tudo isso a gente pode passar para você depois para ter essa documentação completa. Então, nós vamos iniciar fazendo uma breve introdução sobre, né, o que a gente vai ver nesse encontro, que serão basicamente em 3 tópicos. Se a gente pudesse resumir, né, a gente resumiria em arqueologia e patrimônio cultural, que é uma parte que o professor Alexandre Mota vai apresentar para nós, né, alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender o porquê da prática arqueológica, né, dentro desse nosso contexto atual, principalmente dentro dos contextos de licenciamento ambiental. Na sequência, então, eu vou apresentar os resultados das pesquisas arqueológicas realizadas na CGH Ouro Verde, especificamente, e, ao final, então, fazer um cruzamento a partir de dados obtidos não só na CGH Ouro Verde, mas também em outros empreendimentos que a Espaço Arqueologia já atuou nessa mesma região. Então, lançar algumas problemáticas, pensar sobre alguns temas específicos e propor até para a gente discutir ao final da fala. Então, fiquem à vontade, né, colocando suas perguntas, seus comentários no chat, que ao final, então, da explanação a gente vai abrir. A gente até prefere que seja assim, porque esse sistema online, às vezes a gente abre o microfone e tal, isso acaba quebrando um pouco o ritmo da fala, problemas com conexão também podem acontecer. Então, caso tenham esses comentários, essas dúvidas, podem fixar no chat, que a gente lê todas aí ao final. E daí abre, então, para uma grande discussão com o grupo todo. Beleza? Então, agora eu passo a palavra para o professor Alexandre Mota, para dar início ao nosso conteúdo. Um abraço a todos e uma boa noite, um bom webinar para nós.
Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar revendo aqui colegas, né, de trabalho, colegas de sala de aula, de pós-graduação, ex-alunos, né? E, nesse sentido, também além de outros, né, que vieram por conta do interesse na temática. Bom, como o professor Raul colocou, né, eu vou fazer algumas considerações iniciais e, posteriormente, o arqueólogo Raul vai abordar, né, propriamente o objeto de estudo deste webinar. Bom, a primeira ideia é óbvio, nós trouxemos a ideia de sítio, né? Então, nós pegamos aqui a portaria número 316, de 4 de novembro de 2019, que nos diz: o sítio arqueológico é o local onde se encontram vestígios resultantes de atividades humanas do período pré-colonial ou histórico, portanto, existe sítio pré-colonial e existe sítio histórico. No nosso caso aqui, desse webinar, vamos abordar 2 sítios pré-coloniais, que se refere, como está dizendo, antes da colonização, e o histórico é no período da colonização europeia, né, e posteriormente. Localizados em superfície, subsuperfície ou submersos, passível de contextualização arqueológica. Então, para ser um sítio, para caracterizar um sítio, tem que haver um contexto, né? Um contexto paisagístico, um contexto da região que leve, não é tão somente identificar vestígios arqueológicos e pronto, isso é sítio, né? Pode ser uma ocorrência arqueológica. Então, é muito importante fazer esse destaque. Pode passar. Bom, o sítio ele é um bem protegido. Então, a Constituição, como vocês bem observam nesse slide, ela considera o sítio como um bem da União, né? E de certa forma, como um elemento que constitui o conceito de patrimônio cultural brasileiro. Então, a gente pode observar, constatar que o sítio ele é amparado, né, pela Constituição Federal de 1988. Pode passar. Bom, a Lei de 61, 3.924, também prevê a guarda e a proteção, né, do sítio e coloca que é proibido, né, em todo o território nacional o aproveitamento econômico e a destruição ou mutilação, né, de qualquer jazida arqueológica, principalmente os sambaquis, né, que uma época eles eram amplamente explorados, né, para fazer calcário, principalmente, e isso prejudicava, né, o patrimônio cultural brasileiro. Também o sítio, ele faz parte, né, o sambaqui, ele é um tipo de sítio. Vamos registrar isso. Bom, pode passar. Bom, aqui nós temos também o Decreto-Lei de 37, o número 25, que também coloca a questão do sítio como um bem de conservação, porque considera-se de interesse público, pelo seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, né? Então, percebo que o sítio ele é também amparado por essa lei e que defende, né, a conservação e a proteção desse bem material, né? Pode passar.
uma pergunta também muito interessante, né, para que depois o professor Raul dê sequência ao nosso webinar de hoje, é entender, né, por que se pesquisa o sítio, por que essa necessidade. Além de ser um bem protegido por lei, a gente pode ver várias razões que nos levam a isso. Primeiro, entender que o sítio é um meio para se reconhecer e valorizar o ambiente e a história local. Isso diz respeito ao patrimônio cultural, né? Então, é muito importante destacar sobre tudo isso. O sítio leva a conhecer como funcionava e vivia determinado povo em diferentes épocas. É onde se encontram vestígios antrópicos, que indicam contextos socioculturais, ou melhor, que possibilitam reconhecer traços culturais e sociais do grupo que ocupou o sítio, identificar aparatos tecnológicos usados por tal grupo, isso também é importante, e ter a ideia, né, o sítio proporciona a ideia da relação que o grupo estabeleceu com o meio ambiente local. São algumas razões que nos levam a pesquisar o sítio. Também permite entender que, ao longo do tempo, o mesmo sítio pode ter sido território ocupado por mais de um grupo humano. Há casos, né, em que a gente verifica um sítio e várias ocupações em diferentes épocas. Isso também é importante frisar. Pode ter sido também um lugar onde se estabeleceu contato entre grupos culturais distintos, né, europeus e povos indígenas, por exemplo, né? E é uma referência do tempo no lugar. Ou seja, o sítio ele está posto no momento presente e ele nos possibilita projetar um passado e projetar um futuro. Isso que é bacana, né? Porque a gente não pode ficar com aquela ideia de que o sítio arqueológico, apenas nos remete a um passado. Ele também nos permite pensar o momento presente e o momento futuro. Pode passar. Bom, o estudo do sítio pode ajudar ainda a responder questões abrangentes, mas que certamente são inevitáveis no momento que a gente se depara com o sítio. Como chegamos até aqui, como era a paisagem da região onde vivo atualmente, quem vivia antes aqui nessa região e o que faziam na época, o que consumiam e como se relacionavam com o ambiente, quais ferramentas usavam. Então, são indagações que nos movem a pesquisar um sítio, por exemplo. Contudo, para que seja determinado como um sítio arqueológico, para que seja definido como sítio, o local precisa passar primeiro pela pesquisa de um arqueólogo, via autorização do IPHAN. Então, não é qualquer um que pode estudar um sítio. A gente tem essa preocupação de sempre frisar isso, né, que é o IPHAN que autoriza um arqueólogo credenciado a tal estudo. Então, são essas ideias iniciais que eu queria lembrar e que ajudam, né, a entender o trabalho que o professor Raul vai apresentar nesse momento. Muito obrigado, professor Alexandre. Então, a partir desses conceitos que o professor Alexandre acabou de nos apresentar, principalmente esses que se referem aos sítios arqueológicos, por que estudamos os sítios arqueológicos e como estudamos os sítios arqueológicos, eu trago aqui para vocês, no primeiro slide, uma imagem de localização, né, da região que a gente está estudando, em específico da bacia do Rio Piquiri, que ela é então delimitada por essa linha de cor cinza, cinza mais escuro, né? E ela abrange alguns cursos hídricos muito importantes do ponto de vista hidrográfico mesmo da região, né? São
cursos hídricos que drenam regiões com uma grande vazão de água, são microbacias bastante importantes. Também do ponto de vista de formação, né, da geomorfologia local, que elas são muito afetadas por esses cursos hídricos. E também a gente percebe que essa bacia, esses cursos hídricos que acabam formando toda a bacia hidrográfica do Piquiri, eles também apresentam uns aspectos importantes e bem interessantes do ponto de vista arqueológico e da ocupação humana. Nós temos, ao longo do curso do Rio Piquiri, alguns compartimentos e domínios geomorfológicos, ou seja, de relevo, né, de forma de relevo, também de característica de vegetação, que são bem específicas, e também de característica geológica e climática, que são alguns dos aspectos que acabam interferindo na forma como as populações humanas ocupam o espaço. Nós temos aqui nessa imagem, por exemplo, ao longo do curso do Rio Piquiri, algumas variações de nível, de topografia, de cota, né, de altimetria, que acabam gerando algum tipo de condicionante, seja do ponto de vista ambiental, mesmo do ponto de vista de captação de determinados recursos, que as populações humanas respondiam de uma forma diferente, dependendo de cada aspecto. Isso a gente vai apresentar um pouco mais para frente também, mas eu queria até por trazer esse slide logo para o início, para mostrar que a gente trabalha sempre dentro da Espaço Arqueologia e dos projetos da Espaço Arqueologia dentro de uma abordagem regional. Uma abordagem da arqueologia como uma disciplina, uma ciência que busca, a partir do reconhecimento de várias áreas, várias regiões arqueológicas, estabelecer alguns contextos que contribuam para a composição da história de um determinado território. E a história de um território, ele é composto não pela história de um povo apenas, de um grupo apenas, mas sim de uma sequência de ocupações. E isso vai se dando ao longo do tempo, conforme o professor Alexandre colocou, ao longo de períodos em que a paisagem muda. Então, nós hoje temos uma conformação paisagística, independente da região em que a gente está, né, como o participante está lá na região de Cascavel mesmo, temos pessoas que estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. De todo modo, a paisagem que a gente vê hoje nas áreas em que são consideradas ainda áreas pouco impactadas por diversas atividades recentes, antrópicas recentes, elas não são as mesmas que os primeiros ocupantes das primeiras populações humanas que ocuparam essas nossas regiões, eles encontraram quando aqui chegaram. Então, isso é um aspecto muito importante, e a abordagem, essa perspectiva regional da arqueologia que nós aplicamos, ela nos permite ver como que as diferentes populações, ou as mesmas populações, elas reagem ou interagem com esses ambientes em determinados aspectos, e considerando as suas diferenças ou as suas regularidades. Então, nós temos aqui, por exemplo, para o Vale do Piquiri, 3 pesquisas que a Espaço Arqueologia já realizou, que uma delas, que está ali identificadas como PCH C.2, é a PCH Cantu 2, que ela foi realizada no curso do Rio Cantu, isso já em início de 2014, 2015. Mais recentemente, no curso do Rio Sapucaia, nós temos, então, ali a CGH Ouro Verde, que ela está mais acima, assim, curso acima do rio, e bem próximo da foz do Rio Sapucaia, no Rio Piquiri, nós temos a PCH Fazenda do Salto. Também é um processo que está sendo conduzido ainda, também está trazendo resultados bem interessantes que, inclusive, vale muito a pena a gente compartilhar aqui, porque partindo dessa premissa da arqueologia com uma abordagem regional, integrar esses dados, confrontar esses dados, discuti-los de uma forma
sincrônica, diacrônica, é muito importante para que a gente consiga compreender as diferentes estratégias que as populações humanas desenvolveram para ocupar esses locais. Então, nós fazemos isso a partir de uma abordagem regional, pensando nos assentamentos, né, na arqueologia, a partir do estudo dos assentamentos. Então, existem diferenças, né? Nós, hoje, dentro de um estudo de uma PCH, por exemplo, até pela área de influência do empreendimento, nós acabamos focando muito mais nas áreas próximas ao curso do Rio, né? No entanto, nós sabemos que tem áreas adjacentes que também possuem sítios arqueológicos, mas muitas vezes são sítios diferentes e precisam ser também pensados dentro do contexto daquele sítio que nós encontramos na beira do rio. Por isso que é muito importante pensar, né, na arqueologia a partir da abordagem dos assentamentos. Cada assentamento é um assentamento único, cada sítio é um sítio único. E também temos 3 pilares que sempre estão nas nossas discussões, nas nossas reflexões, que são os pilares que são importantes para todas as populações humanas, seja na pré-história, no período pré-colonial, seja atualmente, que é a tecnologia, a economia e o território. Então, a partir desses 3 pilares, desse tripé, nós desenvolvemos todas então, as nossas reflexões, nossas considerações sobre os dados que nós encontramos nos sítios arqueológicos. Então, essa é a nossa região, né? A gente está na região sul do Brasil, na bacia do Paraná, então na bacia do Rio Piquiri. Por favor, José. Então, a CGH Ouro Verde. A CGH Ouro Verde, ela está localizada, então, no município entre os municípios, né, de Braganey, Cordélia e Iguatu, na região oeste do Paraná. Então, são municípios que estão bem próximos de Cascavel, estão um pouco a norte, né, de Cascavel, e são os municípios em que, de alguma forma, né, o empreendimento vai acabar tendo algum tipo de influência, seja pelo reservatório, seja pela implantação do barramento. Então, como esses território desses municípios vai ser afetado, então eles acabam entrando todos dentro do projeto. Próximo. Então, só para a gente entender um pouco como funciona a pesquisa arqueológica dentro, né, do trâmite de licenciamento ambiental, como um componente, né, do licenciamento ambiental, é importante, além das considerações já muito bem feitas pelo professor Alexandre, traçar um trâmite, né, como o histórico, né, de todo o processo e o que aconteceu, como aconteceu e em que ponto nós estamos agora. Então, o processo da CGH Ouro Verde, dentro da questão do componente arqueológico, ele começou, como deve começar todo empreendimento, a partir de 2015, com a publicação da Instrução Normativa 01 de 2015 do IFAM, tem que começar com a apresentação de uma ficha de caracterização de atividade. Essa ficha ela é entregue para o IFAM, nesse caso aqui, a Superintendência do IFAM no Paraná, para que o IFAM analise essa ficha, entenda do que se trata o empreendimento, e também conheça as suas áreas de influência, né, onde é que vai ser, como vai ser, qual o tamanho, e a partir disso diga ao empreendedor. Então, o empreendimento é assim, ele tem essa tipologia conforme a nossa legislação, e por isso ele deve, então, ser objeto de um estudo, por exemplo, um projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico. E esse escopo desses estudos, desses estudos que têm que ser feitos, eles são apresentados por meio de um termo de referência específico. É um documento que é apresentado e entregue para o empreendedor, e a partir daí, então, ele vai dar início procurando uma arqueóloga, para fazer o estudo arqueológico. Então, a partir do momento que o empreendedor ele contrata uma empresa de arqueologia, essa empresa e o arqueólogo ou o arqueólogo responsável, coordenadores,
eles têm que elaborar um projeto, nesse caso foi um projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, e apresentar ao IPHAN, para que o IPHAN, né, a partir da análise desse projeto, veja se o escopo metodológico que está sendo proposto, se a área que está sendo abrangida pelo projeto, se ela de fato corresponde com tudo aquilo que foi pedido no termo de referência. Então, o IPHAN, ele recebe esse projeto, faz uma análise a partir do termo de referência e vê, beleza, a metodologia proposta é bacana, é reconhecida, né, pela comunidade acadêmica, pela comunidade, e também abrange tudo que a legislação prevê. Então, estando tudo ok no projeto, o IPHAN o aprova e emite uma portaria de autorização, que ela é, então, publicada no Diário Oficial da União, em que lá consta o número do processo ao qual esse empreendimento está vinculado, o nome do projeto, o empreendedor, o título do projeto e quem são os arqueólogos, arqueólogas, responsáveis, coordenadores, e também, de certa forma, responsáveis por aquele estudo. Então, somente a partir da publicação dessa portaria, dessa autorização, é que se pode fazer um estudo na área. Aí você pode perguntar, tá, mas se pressupõe, então, que já pode ter um sítio arqueológico, não se pode fazer um estudo prévio, porque a gente não sabe se vai ter sítio. Mas é justamente isso. É nisso justamente que o IPHAN se pauta, na impossibilidade que nós temos de saber já se vai ter sítio arqueológico ou não naquela área. Então, por isso que ele precisa autorizar, porque qualquer tipo de intervenção feita sobre sítio arqueológico tem que ser autorizado pelo IPHAN. Então, partindo da premissa que pode-se ter um sítio arqueológico naquela área, então o IPHAN tem que estar dentro do processo e ele tem que autorizar aquela pesquisa. Então, somente a partir dessa publicação que a equipe de arqueologia pode ir até o local do empreendimento e fazer os estudos. Então, uma vez lá na área, né, se faz o estudo a partir da metodologia que se for proposta, que tem que ser seguida, porque o escopo metodológico que foi apresentado, ele tem que ser respeitado, uma vez que ele foi apresentado e aprovado pelo IPHAN. Então, o IPHAN, em termos assim mais objetivos, quando se chegar um relatório lá para que eles façam análise, eles vão fazer um checklist, botar o projeto de um lado, o relatório do outro, e ver isso foi contemplado, isso não foi, isso foi, isso não foi. Então, após a apresentação do relatório, né, de avaliação de impacto do patrimônio arqueológico, o IPHAN vai emitir um parecer, dizendo se ele aprova ou não, né, o relatório e o estudo que foi feito. Nesse caso, nós apresentamos o relatório foi aprovado, e como nós tivemos 3 sítios arqueológicos identificados, que é o Sapucaia 1, Sapucaia 2, Sapucaia 3, o IPHAN solicitou, então, o resgate de 2 desses sítios, que são o Sapucaia 1 e o Sapucaia 3. Uma vez que o Sapucaia 2 foi identificado, mas ele não vai ser impactado pelo empreendimento. Então, apenas os 2 sítios que vão ser impactados foram objeto de resgate. Então, cientes da aprovação do relatório, nós então elaboramos um programa de gestão do patrimônio arqueológico, que mais uma vez foi submetido para o IPHAN para sua aprovação e emissão de nova portaria. Que cada etapa do processo, né, de estudo arqueológico, ele tem que ter uma autorização específica, até porque ele tem metodologias, objetos específicos. Então, nós apresentamos o projeto para o IPHAN, né, do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, ele foi autorizado, o trabalho foi feito, a escavação dos sítios foi realizada, e da escavação desses sítios, nós tivemos vários resultados que nós vamos apresentar agora, e esse relatório foi mais uma vez apresentado pelo IPHAN, então, que analisou o relatório e aprovou o relatório. Agora, nesse momento, né, com esse webinar, nós estamos cumprindo com uma outra etapa do processo, né, que é a parte de educação patrimonial, projeto integrado de educação patrimonial, que é a etapa em que a gente cumpre com a função social da pesquisa arqueológica, que é, como se for falar, é a devolutiva, é onde a gente devolve para a comunidade todo aquele conhecimento que a gente obteve a partir das pesquisas que foram feitas no seu quintal, né, nesse caso,
A gente está buscando devolver para a comunidade desses municípios, dessa região, de modo geral, as informações que nós obtivemos nas pesquisas que nós realizamos lá. Então, feito esse histórico, que é um pouco denso, eu sei, cansativo, mas é importante, é fundamental para que, né, às vezes, os que não conheçam o trâmite, não sabem como funciona, entendam que existe, sim, toda, né, um trâmite que tem que ser seguido para que uma pesquisa arqueológica, dentro do licenciamento ambiental, ela possa acontecer. Beleza? Próximo. Então, aí temos, né, uma imagem de localização dos nossos 2 sítios arqueológicos que foram pesquisados. Aqui na poligonal vermelha, mais abaixo, nós temos o sítio Sapucaia 1, que então ele é um sítio que ele foi identificado a partir da identificação de materiais, né, da verificação de materiais arqueológicos em superfície, numa baixa vertente, numa área que vem sendo há algum tempo já objeto de agricultura mecanizada. O mesmo acontece com o Sapucaia 3, como vocês podem ver também na imagem, é uma área, né, agricultável, que já também é bastante movimentada e tal, mas é uma área em que a gente também encontrou alguns materiais arqueológicos em superfície. Então, esses sítios, eles foram na etapa de avaliação de impacto. Então, se identificou esse material em superfície, se fez algumas intervenções em subsuperfície, escavação de poço teste, para verificar se tinha alguma camada arqueológica superficial, e então se pôde delimitar eles com essas poligonais que a gente está vendo aqui nessa imagem de localização. Então, um dos sítios, né, o Sapucaia 1, ele está localizado na margem direita do rio, do Sapucaia, o Sapucaia 3, então, na margem esquerda. E esses são os 2 sítios então, que foram objeto de escavação. Pode passar, Daniel. Então, aqui vou apresentar algumas fotografias, algumas informações sobre a escavação desses sítios. O sítio Sapucaia 1, então, como eu comentei, ele é um sítio que foi identificado a partir de materiais em superfície, né? Os materiais estavam na superfície quando eles foram encontrados. É um sítio lítico, né? Só encontramos artefatos líticos no sítio. Com a escavação se confirmou que é um sítio superficial, ou seja, não foram encontrados materiais em subsuperfície. E a delimitação dele, que é de 70 metros por 37, se manteve. Pode passar, José? Então, aqui nós temos, né, o início da demarcação da área de escavação, que, como na figura anterior, no slide anterior, a gente já vê que se faz o caminhamento em toda a área novamente, né, para ver se encontra os materiais, e a partir do ponto de maior concentração de material, se instalam algumas unidades amostrais de escavação. São essas quadrículas, né, de 1 por 1, que a gente demarca na área, cobrindo toda a área do sítio. Então, a gente coloca elas com distâncias de 10 metros, inicialmente, e elas são escavadas a cada 10 centímetros. Então, se faz a decapagem, se registra o que foi encontrado, e assim se segue ao longo da escavação. Próximo vídeo. Então, aqui são 2 exemplos, né, de intervenções. Aqui à nossa esquerda, então, tem no Sapucaia uma unidade de escavação, né, feita no Sapucaia 1, uma unidade de 1 por 1, escavada até 30 centímetros. Foram escavados, então, os 3 níveis de 10 centímetros, chegou a 30 centímetros e não foi encontrado nada. Para ampliar a área amostrada, nós também realizamos algumas sondagens, que elas são sondagens exploratórias, nós chamamos, que é para cobrir o restante da área que não foi coberta pelas unidades, e para ver se a gente não encontra, a partir dessas sondagens, algum contexto que mereça ser melhor explorado, né? Aí, então, a partir de escavações maiores e tal. Então, também foram escavadas as sondagens, mas nenhum vestígio foi encontrado em subsuperfície, desculpa. Próximo. E aqui nós temos o croquis de escavação, com as intervenções realizadas.
Então, em azul nós temos as unidades que foram escavadas, em amarelo nós temos as sondagens, e em vermelho nós temos os pontinhos vermelhos, nós temos, então, os materiais que foram encontrados em superfície, que compõem, então, um total de 13 materiais líticos, 13 peças, e que chamam bastante atenção, né, principalmente depois dos estudos que foram feitos, porque elas compõem, né, uma cadeia de produção de instrumentos e com esses 13 artefatos, esses 13 materiais, nós conseguimos verificar que algumas atividades de fato eram feitas naquele local. Próximo. Então aqui nós temos Sapucaia 3, que é um sítio um pouco maior, né, como já viu, alongado, de 178 por 34 metros. Também é um sítio lítico, também superficial, e também encontrado bem na beirada do rio, assim, né, na baixa vertente, a gente fala. Então, aqui, como vocês podem ver, então nós temos também a escavação de unidades, amostrais de um por um, temos peneiramento, né, a crivagem, todo o material, todo o sedimento que é tirado das escavações ele é peneirado, e ao final, então, o acervo encontrado no sítio ele é condicionado numa caixa preparada já para receber os materiais e evitar que, ao longo do transporte, eles acabem sofrendo algum tipo de dano. A gente busca sempre cuidar, a gente cuida para que o material não tenha alterações nas suas partes, em todas as suas partes, entre o trânsito entre o sítio arqueológico e o laboratório. Próximo, José. Então, aqui mais algumas fotografias, né, da escavação, da unidade aqui à esquerda, à direita, então, a escavação das sondagens exploratórias, daí também está sendo peneirado, né, o material, o sedimento que é escavado, então tudo é feito de forma bastante controlada para que nenhum vestígio, né, se perca durante a escavação. Próximo. Também bastante importante, né, às vezes pode pensar assim, mas 30 centímetros não é pouco, enfim, nós partimos sempre do pressuposto de que, primeiro, nós avaliamos sempre todo o material que a gente tirar, toda a escavação, ela é cuidadosamente acompanhada em termos de composição do sedimento, se tem alguma variação, se aparece algum material. Então, se nós temos ali 30 centímetros de sedimento compactado, que a gente percebe que já é um sedimento natural mesmo, que não tem nenhuma alteração, nós encerramos por ali a escavação. Mas, né, para garantir, como nós estamos na beira do rio, que recebe sedimento tanto, né, de cima do morro, que está ao lado, né, da ombreira da encosta, e também pode receber do rio nas suas cheias, nós então escavamos ainda dentro de cada unidade um poço teste até 50 centímetros a partir dessa base, para de fato enfim, fechar ali, né, essa constatação de que nós já estamos no estéreo e que não temos nenhuma camada abaixo. Nesse caso, né, desse sítio, também do Sapucaia 1, desculpa, aqui tem Sapucaia 2, mas é 3, eles apresentaram o mesmo sedimento, com a mesma compactação, e que a gente percebe que, de fato, é o depósito, né, o substrato mesmo do local, que não tem nenhum tipo de alteração atual. Pode passar. E aqui também está o croquis das intervenções feitas no sítio, que está um pouco mais difícil de enxergar, né? Mas nós temos aí de novo as unidades amostrais escavadas em azul, temos as sondagens exploratórias em amarelo, que se seguem até as extremidades, né, do sítio, e também a cada 10 metros, nós escavamos, né, a cada 10 metros. Em verde, então, nós cobrimos algumas áreas específicas que a gente considera que poderia ainda se ter algum tipo de informação. A gente cobriu com poços teste, que são aquelas intervenções feitas com cavadeira, e em vermelho nós temos, então, os materiais que foram encontrados em superfície.
Nesse sítio foram obtidos, então, 17 materiais líticos. Também, assim como no sítio Sapucaia 1, eles compõem, né, eles fazem parte de alguns conjuntos que são bem interessantes do ponto de vista da tecnofuncionalidade identificada para esses sítios, percebida para esses sítios. Próximo. Aqui, então, uma vez escavados os sítios, né, feito trabalho de campo, esse material, como, né, eu mostrei um pouco antes, ele é acondicionado numa caixa específica, feito todo um isolamento para que se evite atritos, né, nesse processo de transporte. E uma vez encerradas as escavações, esse material é trazido para as dependências da espaçoarqueologia, do Tubarão, e aqui ele passa pelo processo de curadoria e análise. Então, esse processo ele é composto por algumas etapas que são rigorosamente seguidas, né? Uma após a outra, de uma maneira fordista mesmo, de produção, e ele sempre inicia com a higienização dos materiais. Então, todo o material ele é higienizado, em seguida, ele é catalogado, numerado, né? Ele recebe um número de registro, que ele vai permanecer com ele para sempre. Então, ele já sai daqui com toda a numeração certinha. Ele é feito a catalogação dele, a indexação dele, em que, além do número de registro, ele recebe algumas informações básicas, que são tipologia, peso, os tamanhos principais, e, na sequência, então, ele vai passar para a parte de análise. Antes também ele tem as fotos de catálogo, né, que são tiradas de todos os materiais, todo o acervo ele é fotografado, até porque isso segue também mais um dispositivo legal, que é uma portaria do IFAM, portaria 96 de 2016, que define que todo o acervo arqueológico ele deve ser, primeiro, passar por um processo de curadoria e depois de pelo menos de uma indexação. Ou seja, ele tem que seguir, ele tem que ter alguns atributos mínimos, assim, apresentados para o IFAM, né, ou para a instituição de guarda, para que se tenha uma certa homogeneidade, né, das informações sobre os conjuntos. Então, depois ele passa pela análise, e depois de analisado, então, ele é novamente acondicionado em caixas e encaminhado para a instituição de guarda, que vai receber esse material e vai ficar, né, responsável pela guarda dele dali em diante, a partir do fim do projeto. Próximo. Então, a partir desse processo de, né, primeiro, escavação do sítio, de curadoria e de análise do material arqueológico que foi trazido, desses dois sítios, nós temos alguns aspectos que são principais, assim, que foram captados a partir dessa análise, principalmente da análise tecnofuncional feita sobre os artefatos líticos, e alguns pontos chamam bastante a atenção. O primeiro é que todos os materiais eles são produzidos sobre seixos de arenito silicificado, que é um tipo de rocha bem específico da região do Planalto Meridional brasileiro. Ocorre com uma certa frequência naquela região, que é uma linha de altitude que está ali entre 400 e 500 metros, em que nós temos a ocorrência desse tipo de rocha, principalmente no leito dos rios. E esse arenito silicificado, que é esse tipo de rocha que é muito boa para o lascamento, ele foi obtido pelas populações que produziram os artefatos no rio. Então, isso se pode ver que são mesmo instrumentos que foram produzidos a partir da coleta de seixos do rio, provavelmente do rio Sapucaia. Nós temos ali algumas corredeiras em que esses seixos estariam disponíveis. Um outro aspecto interessante, para quem gosta, né, de lítica e tecnologia lítica, que é o uso, então, da percussão direta e dura. Todos os instrumentos que a gente encontrou, os artefatos, enfim, eles foram produzidos a partir, então, da percussão direta e dura, ou seja, pedra com pedra.
Então, a partir disso, nós temos, então, a ocorrência de alguns conjuntos, que são os percutores, que são justamente esses seixos, que pela massa, pela forma deles, são muito bons para bater em outros, para tirar as lascas. Nós temos os núcleos, que são muitas vezes os seixos que foram várias vezes debitados, tiveram várias retiradas para se chegar, para se utilizar as lascas, que estão então como parte do processo também. E também temos alguns instrumentos façonados, ou seja, são aqueles artefatos mais bonitinhos que a gente vê assim, nossa, isso aqui é muito legal, que coisa bacana, que é o que chama mais atenção, mas que são muitas vezes a última etapa do processo. Então, para a gente foi muito bacana ter encontrado esses diferentes conjuntos, porque eles demonstram que esses materiais estão ali não por acaso. Que, né, nós temos ali 17 peças, mas essas 17 peças elas compõem uma cadeia de produção em que a gente consegue encontrar os vários elementos que fazem parte desse processo, dessa cadeia. Então, por isso que é muito importante destacar isso, porque com isso a gente consegue chegar, então, a esse conceito tão bacana que é o de tecnofuncionalidade, que nos permite, então, dizer, tá, então se a gente tem esses conjuntos, esses materiais, então não dá para dizer que servia para isso. Nesse caso, nós temos, então, um mobiliário que, pelas suas características, a gente pode dizer que ele foi aplicado para atividades próprias da caça. Então, próximo, pode passar, né? Então, nós temos aí os percutores, né, que são esses seixos, praticamente sem qualquer tipo de alteração, que eles já se aproveitam, então, da forma natural e mesmo da massa, do peso desses seixos, para utilizá-los. E muitas vezes o que a gente vai encontrar são só os desgastes mesmo das pontas que foram, né, utilizadas para bater sobre outros seixos. Então, esses são os percutores, aqui é um exemplo, né, do sítio Sapucaia 1. Próximo. Então, nós temos também o conjunto dos núcleos, que daí, então, os núcleos, eles são, então, a gente pode ver, eles têm, né, alguns deles ainda têm a parte de fora do seixo preservada, porque os núcleos, eles são vistos nesse processo, nessa cadeia, como quase que uma sobra daquilo, do material bruto, que foi utilizado para tirar as lascas, que foram transformadas em outra coisa. Então, aqui nós temos esses núcleos que foram todos debitados, quando se fala o termo é debitagem, né, debitado, explorados a partir de percussão direta e dura, ou seja, né, de pedra em pedra, e foram usados para tirar lascas compridas. Isso também é muito importante mencionar, porque essas lascas compridas a gente não encontrou elas em grande quantidade no sítio, o que pode sugerir que essas lascas elas foram utilizadas em outro ambiente. Então, esses são os núcleos, né? Então, são essas formas que a gente vê que se explorou ele até não dá mais, e a partir, então, desse esgotamento dele, eles foram descartados. Próximo. Então, aqui nós temos um conjunto de lascas. Então, essas lascas, essas que a gente está vendo aqui na tela, em específico, elas são resultado mesmo do processo de debitagem dos núcleos, ou, na verdade, dos seixos, que foram formatados para serem instrumentos. Então, o que isso quer dizer, na verdade? É que elas são o rejeito do processo de lascamento de uma peça maior que foi utilizada para determinado fim. Elas poderiam ser, né, a gente não conseguiu evidenciar isso nesses materiais, mas elas poderiam ser o resultado desse lascamento se elas tivessem alguma área que a gente conseguisse verificar a utilização dela. Mas a gente não consegue ver, a gente não percebeu essa utilização de nenhuma das áreas, seja para raspar, seja para cortar. Então, por isso a gente acabou chegando nesse resultado, de que são lascas mesmo do processo de debitagem de um núcleo, de um seixo que foi transformado depois em algum outro
um instrumento, ou, enfim, mas não são utilizados, são mesmo como se fosse parte do processo apenas. Próximo. E aqui nós temos, então, as estrelas dos nossos acervos, que são os conjuntos, né, os objetos fracionados. Os objetos fracionados, eles são o que nós chamamos muitas vezes de instrumentos também, que são os artefatos em que a gente consegue perceber todo o processo, na verdade, de lascamento, de trabalho sobre o seixo, nesse caso aqui, em que eles foram retirados para chegar nessa forma específica. Então, se teve, né, um processo inicial de obtenção de um seixo, esse seixo ele foi retirado algumas lascas, depois ele foi fracionado, ou seja, ele foi formatado a partir dos lascamentos para se chegar nessa forma final. Esse primeiro que nós temos à nossa esquerda, que é o do Sapucaia 1, que é a primeira peça, ele foi obtido a partir de uma lasca. Então, se pegou um seixo, se tirou uma grande lasca dele, e a partir dessa lasca, então, foram feitos vários trabalhos, vários processos de façonagem, né, vários lascamentos para se chegar nessa forma. Então, ele tem, né, toda a sua área, ele tem marcas de lascamento. Ele tem também lascamento tanto na face, nas duas faces, por isso ele é bifacial, né, ele é um artefato bifacial, e que tem praticamente todas as suas áreas ativas ali, com marcas de utilização. Aqui, à direita, então, no Sapucaia 3, na peça 7, nós já temos também um processo de fracionagem de um instrumento, em que foram feitas também a partir de um seixo, que a gente consegue, inclusive, ainda ver algumas marcas do seixo, e foram feitos alguns lascamentos para se chegar numa parte ativa, que é aquele bico ali, que é o bico, que é a parte que, de fato, era utilizada para furar, macerar, cortar, raspar. Então, se fez toda uma série de gestos, de lascamentos para chegar naquela parte ativa, mas também condicionando o seixo para que ele fosse anatômico ou para que ele pudesse ser utilizado a partir de um outro suporte, um cabo ou alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos aí, a partir desses conjuntos, nós conseguimos ter uma parte bem importante da cadeia, né, do processo de produção dos instrumentos. E conseguimos ainda ver algumas marcas, inclusive, da utilização deles. A partir de uma análise das arestas, das margens, a gente consegue ver algumas marcas. Então, próximo. Então, como resultado, né, das análises feitas sobre o acervo do sítio Sapucaia 1 e Sapucaia 3, também a partir da análise dos dados obtidos em campo e também da análise mais geral, né, pensando em termos de contexto e paisagem. Nós temos, então, um sítio cujo acervo, né, ele tem alguns aspectos básicos da tecnologia pautada na exploração dos seixos de areia de silicificado. Então, isso é bastante importante se a gente pensar em termos de captação de recursos, porque, de fato, nós não temos naquela área o areia de silicificado em bloco, ou seja, no morro, na encosta do morro. E quando temos, ele não é próprio para lascamento. Então, dá para ver que eles estão mesmo indo nos rios, nas corredeiras, para buscar esses seixos para produzir os seus artefatos. A implantação dos sítios na imediação dos cursos hídricos, ali, o principal curso hídrico, inclusive, da rede hidrográfica, né, da rede local ali, que é o Sapucaia, ele também demonstra que esse sítio ele tinha uma função específica, porque não é porque nós encontramos sítios ali que só ocorram sítios ali, mas considerando o que nós encontramos, né, no sítio e a sua posição, a gente pode considerar que é um sítio que, primeiro, ele pode ter sido uma área
de captação do recurso, já que nós temos corredeiras no rio que permitem que se capte o alimento silicificado. Então, se captou o recurso, se trabalhou aquele recurso, esse seixo, né, de arenito, que nós temos também, né, evidências do lascamento dele. Nós temos alguns rejeitos, que são os núcleos, né, muitas vezes, e temos também um instrumento. Então, além, né, da produção do processo de confecção, a gente consegue também supor que, além de produzidos ali, esses instrumentos também estavam sendo utilizados ali. E como a gente sabe, né, os rios eles são grandes catalisadores de recursos, para nós ainda hoje, né? Então, ali, as populações humanas também no período pré-colonial obtinham, além da matéria-prima, obtinham, muitas vezes, alguns elementos vegetais que ocorrem principalmente na beira dos rios, que são alguns tubérculos, também algum tipo de caça, que também está mais associada às beiradas do rio. Então, a gente consegue supor que, além da produção, eles também estavam utilizando esses instrumentos ali. E para a caça, né? Principalmente visto que são instrumentos utilizados, cuja formatação, na verdade, eles buscam chegar numa forma que propicie raspar, cortar, né? Existem marcas ali que demonstram uma grande utilização para atividade de raspagem, então é bem possível que eles estejam utilizando isso mesmo para tratar, né, a caça que era obtida ali naquele espaço. Então, considerando que nós temos um sítio lítico, né, um sítio apenas com sítios, aliás, com materiais líticos, na beira dos rios, com mobiliário que nos indica uma atividade de caça, podemos dizer que são sítios de caçadores-coletores? Talvez sim, talvez não. Infelizmente, nós não temos dados nesses sítios que nos deem uma cronologia, né? Uma cronologia nos indique, não, esse sítio é de tantos anos antes do presente. O próprio contexto do sítio, muito revirado, enfim, acabou não nos proporcionando essa informação. No entanto, não invalida, né? Muito pelo contrário. Esse é um dos aspectos que a gente busca, mas com a análise desse material lítico, pensando em outros projetos que a gente já desenvolveu, a gente começa a colocar alguns pontos de interrogação nessas interpretações que seriam fáceis, digamos assim. Pensar nisso, não, beleza, é um sítio de caçador-coletor, resolvemos o problema. Mas, pode passar, Gabriel? Acho que aqui, nesse caso, é importante, então, pensar, voltar lá para aquele nosso primeiro slide, que a gente fala da arqueologia de uma abordagem regional. Por que, então, que nós nos perguntamos, será que isso é um sítio de caçador-coletor? Será que não pode ser um sítio que ele é apenas o registro de uma atividade específica de um grupo? Como nós temos hoje atividades específicas, né? Nós realizamos determinada atividade no nosso ambiente de trabalho, determinada atividade em casa, mesmo dentro das nossas casas nós temos diversas áreas de atividades específicas, e o mesmo acontece, né, acontecia com as populações do período pré-colonial. E isso tem que ser muito considerado quando a gente vai fazer uma análise sobre um contexto arqueológico. E isso a abordagem regional nos permite avançar bastante. Então agora eu vou trazer um pouquinho só, que a gente tem da PCH fazendo um salto, que fica 25 quilômetros, né, adiante da CCH Ouro Verde, está mais pertinho da Foz do Piquiri, a 10 quilômetros. E nela, na sua área, a gente encontrou 8 sítios arqueológicos. Então aqui na figurinha a gente consegue ver, né, a situação deles em relação ao sítio Sapucaia. Próximo do Zé. Então aqui nesse empreendimento, na PCH Fernando Salto, foram encontrados 8 sítios arqueológicos. 3 deles, então, são sítios litocerâmicos, que são os sítios que estão representados pelas bolinhas verdes. E nós tivemos, então, 5 sítios que são líticos, apenas líticos, como os do Sapucaia. E aqui é bastante interessante porque, fazendo uma análise comparativa,
do acervo lítico dos sítios aqui, dos sítios aqui da PCH Fazenda do Salto e dos sítios da CGH Ouro Verde, nós verificamos que é praticamente a mesma coisa. Nós temos basicamente a mesma tecnologia, o resultado que eles buscavam eram os mesmos na produção artefatual, nós temos o mesmo material utilizado, nós temos a mesma fonte de matéria-prima, que são os seixos também, aqui predominantemente são os seixos, e nós temos uma configuração de sítios muito parecida, que são sítios principalmente superficiais, mas surge como principal elemento diferenciador a ocorrência de cerâmica em alguns sítios. Então, aqui, como nós vemos, eles estão implantados também na beira do rio, a topografia, a paisagem é muito parecida com a dos sítios Sapucaia, e os instrumentos dos artefatos líticos são muito parecidos também. Então, algumas diferenças, duas, na verdade, que eu gostaria de pontuar melhor para a gente dar sequência. Pode passar, Josiel. Uma delas, que a gente aventa a partir de alguns artefatos líticos que foram encontrados, foi a questão da reocupação do sítio, dos sítios e do espaço. Também nessa área a gente conseguiu apenas um sítio arqueológico prover o material para datação, que está sendo encaminhado agora até para a Mariana para fazer análise e para a gente obter a data. Então, até o momento nós não temos datação, mas a estratigrafia é praticamente a mesma, assim, materiais principalmente em superfície. E aqui no sítio, numa ocorrência, na verdade, tida numa das áreas da PCH, nós encontramos um instrumento que ele apresenta algumas informações muito importantes. Primeiro, nós temos, ele é um seixo, que ele apresenta algumas retiradas, ou seja, alguns lascamentos, que a gente percebe que, pela forma como ele foi feito e onde ele foi depositado, ele foi realizado há muito tempo atrás, a ponto de as áreas que foram lascadas terem sido novamente polidas. Então, nós temos negativos de lascamento, que a gente sabe que foi mesmo lascado por uma pessoa há muito tempo atrás, mas que foi abandonada há tanto tempo, e provavelmente foi deixado na superfície, e que os processos naturais de degradação da rocha geraram, primeiro, um leve polimento das áreas que foram lascadas e a criação dessa crosta marrom escura, que é uma reação química mesmo, que os seixos, depois que eles são retirados do seu ambiente, que é o rio, né, a área fluvial, e deixados em superfície, sob a ação então, da chuva, do sol, de outros processos, ele acaba criando essa crosta, que não é verificada nos seixos, que estão ainda em ambiente fluvial, ou seja, nos rios. Então, isso indica que esse seixo ele foi, de fato, lascado há muito tempo atrás, foi abandonado e deixado na superfície. Algum tempo depois, aí essa retirada, esse lascamento primeiro, antigo, né, ele está marcado em amarelo aqui no nosso desenho. Muito tempo depois, esse material ele foi novamente encontrado por mas muito tempo mesmo, tá, pessoal? Não é coisa de 10 anos, 15 anos, é muito tempo, a gente pode pensar em centenas de anos aí, pelo menos. Esse material ele foi novamente trabalhado, ele foi encontrado, alguém encontrou ele e reciclou ele, ou reativou ele. Então, novas retiradas, novos lascamentos foram feitos. Então, e a gente está indicado ali com as setinhas vermelhas, né? Então, isso são chamadas de as retiradas frescas, recentes, né? Em que a gente percebe que foi um novo processo de lascamento sobre um material que já tinha sido lascado há muito tempo. Então, isso não só sugere, mas como demonstra, né, que essa área ela foi reocupada e que esse instrumento ele foi reutilizado num gap de tempo, num intervalo de tempo bastante considerável. Próximo. Além disso, tem um outro elemento que é bastante
interessante e peculiar, que é a ocorrência de cerâmica, né, para mencionar. Nós temos, por prática, sempre em arqueologia, quando encontramos material cerâmico, principalmente nessa região, na região sul do Brasil, em que se tem algumas classificações já bem estabelecidas, dizer, isso aqui é tradição Tupi-Guarani, isso aqui é tradição Tararé-Taquara. E isso é uma prática comum e muito tranquila para quem tem algum conhecimento já sobre cerâmica, em arqueologia, identificar as diferenças entre elas. Seja pela morfologia que elas supõem, a gente pega uma borda de um pote, né, um fragmento de cerâmica de borda de uma cerâmica tararé. A gente já percebe pela forma da borda, pelo tratamento de superfície, ou seja, né, a superfície do fragmento, que é uma cerâmica em tararé-taquara, classificada, né, em arqueologia como tararé-taquara. O mesmo acontece com a cerâmica Tupi-Guarani, porque ela tem uma forma de fazer específica. Só que aqui, nesses sítios aqui que a gente tem na PCH Fazendo Salto, a gente verificou algumas coisas. Tendo como base, né, os trabalhos do professor Igor Chiles, que definiu as morfologias, né, muito da tecnologia da cerâmica Tupi-Guarani, Tararé-Taquara, e a partir do trabalho do Cerezer, Jetson Cerezer, nosso colega Pitt, que definiu muito bem a partir de uma série de estudos experimentais e também de cálculos estatísticos, as morfologias para a cerâmica Tupi-Guarani. Ao trabalhar com esse material específico aqui do sítio Ibapum, nós nos deparamos com a tecnologia da cerâmica Tupi-Guarani aplicada à morfologia de um sítio, de um pote em Tararé-Taquara. Então, nós temos a forma de um pote, que seria tranquilamente enquadrado como um pote Tararé-Taquara, produzido a partir da técnica aplicada pelos Tupi-Guarani. Isso é muito interessante porque nos coloca de novo, né, de frente para essa questão das posições ou das referências que são fáceis de fazer. Aqui a gente está trabalhando, né, discutindo bastante a partir da revisão da bibliografia, o que isso pode estar sugerindo. Temos algumas, lógicas, suposições já, mas uma delas, a principal delas, que já foi verificada em outras regiões do sul do Brasil, é justamente a intersecção entre elementos de culturas de povos que são tradicionalmente conhecidos como povos distintos, né, com culturas distintas. Então, aqui, a gente pode estar tendo algum elemento que nos permita avaliar essa área como uma área de hibridismo cultural mesmo. Que nós temos, além de reocupações de caçadores-coletores que viveram ali há milhares de anos e depois de outros grupos que vieram, como os Igês e os Guarani, nós temos, além disso, o cruzamento, né, efetivo dos aspectos culturais deles, evidenciados na cultura material. Então, esse é um dos fragmentos que a gente encontrou, né, o Hotel Pitt fez a reconstrução da morfologia, mas além desses tem outros também que demonstram esse hibridismo aí, cultural entre esses dois grupos. Próximo. E nisso, então, para encerrar, eu gostaria de voltar a recorrer aos mapinhas, para então a gente pensar em algumas questões, né? Considerando aí o que a gente tem de material, de dados da CGH Verde, o que a gente tem também de dados já da PCH Fazenda do Salto, e de como isso se relaciona com a arqueologia regional, com os dados que nós temos até hoje, e como isso nos ajuda a pensar a história do território que hoje nós conhecemos como a Bacia, o Vale do Piqui. Então, aqui a gente acabou utilizando um recurso cartográfico para indicar os locais onde a Espaço Arqueologia já desenvolveu alguns projetos. Todos esses projetos aqui,
eles são realizados dentro do âmbito do licenciamento ambiental, né, da teoria preventiva, e todos, novamente, volto a dizer, estão disponíveis no domínio público, né, no Sistema Eletrônico de Informação do IFAM. Então, nós temos aqui alguns empreendimentos, começando ali, então, pela PCH fazendo salto, né. José, tu consegue indicar com o mousezinho aí para mim, por favor? A PCH-F.S, que é a fazenda do salto. Nós temos, logo em seguida, então, ali a CGH Rio Verde, né, que já tinha sido indicada. Temos ali a PCH Cantu 2, todas essas três, né, dentro do Vale do Piquiri. Mas, além do Vale do Piquiri, nós também realizamos alguns estudos, por exemplo, no Vale do Ivaí, em 3 PCHs, em que a gente percebe também algo muito parecido com isso. A gente percebe umas áreas de transição, algumas ocorrências de alguns elementos. Por exemplo, lá em cima nós temos as PCHs Barbosa Ferraz, PCH Patrimônio, PCH Muquilão, que o José está indicando ali com a setinha, que são 3 PCHs feitos, está em projeto ainda, claro, a gente só fez a avaliação de impacto, só identificou os sítios, mas pela identificação dos sítios a gente já verifica que existia uma regularidade na questão do lítico, que é muito parecido com o que a gente tem aqui no Piquiri. E ali também nós temos sítios Guarani, né, de Guarani, temos sítios com cerâmica e taquara, muitas vezes ocorrendo no mesmo espaço. Nós temos lá embaixo o HE Baixo Iguaçu, em que ali nós temos, além de sítios, vamos aqui botar entre aspas, puros em Tararé-Taquara, nós temos também sítios puros Tupi-Guarani. Os Tupi-Guarani, eles estão mais nessa área verde ali, ó, que a gente deixou aqui numa área verde, utilizando aí a questão altimétrica, geomorfológica, para separar as áreas. Mais aqui embaixo, nós temos as PCHs, a Vila Galupo, que também tem sítios associados às populações G, e Tararé-Taquara, né, no caso. E mais acima, um pouco, ali o PCH Foz do Estrela, em que daí a gente encontra basicamente a cerâmica e Tararé-Taquara, junto com os sítios, junto com o material lítico, que até então seria facilmente classificado como um sítio de caçador-coletor. O que a gente quer dizer com esse mapa específico? Novamente, né, usando do recurso da altimetria, nós separamos em zonas. E ali a gente começou a cruzar os dados e verificar, a partir das informações que nós temos, que existe mesmo um processo de ocupação que ele está muito relacionado com, primeiro, a geomorfologia, a relação dos grandes rios, né, com a topografia. Por exemplo, ali no HE Baixo Iguaçu, na parte verdinha, nós temos os sítios Guarani. Então, é uma área que, de fato, a gente já tem um conhecimento, a partir desde os estudos do Hiroshima dos anos 60, que é uma área com muito sítio Guarani, até historicamente, né, ocupada por guaranis. No entanto, conforme a gente vai subindo os vales, chegando mais para essa área alaranjada, é onde a gente começa a perceber essa ocorrência de coisas. Sítios Guarani, sítios Itararé-Taquara, às vezes elementos híbridos, como esse que a gente verificou na Fazenda do Salto. Então parece que é uma área mesmo de encontro, né, de contato, enfim. Aí a gente pode devagar sobre isso em vários aspectos. Mas isso está acontecendo. Nessa altura, né, que aí a gente está por volta de 500 metros, entre 500 e 600, 700 metros acima do mar, é onde começa a ter essa concorrência. E também aparecem os sítios líticos, com materiais que poderiam ser facilmente associados a esses sítios de Tararé-Taquara ou Guarani. Agora, subindo para essa área mais clara, onde são as áreas mais altas, os campos, né, nós temos, então, a predominância dos sítios Tararé-Taquara. Então,
a gente está aos poucos, né? Por isso essa abordagem regional, essa abordagem mais ampla, ela é importante quando a gente coloca nos mapas essas informações, porque elas começam a desenhar alguns panoramas que, se a gente ficasse apenas no sítio, no conjunto lítico que a gente está estudando, a gente acaba limitando um pouco as nossas interpretações. Lógico, né? Tenho que reforçar que nós estamos trabalhando a partir de uma abordagem teórica em que se busca compreender a história de ocupação, a história de formação dos territórios. Então, por isso nós utilizamos essa abordagem mais ampla. Mas trabalhar nesse aspecto permite juntar todos esses elementos, desde, né, aquele elemento micro que a gente tem no sítio arqueológico, que é uma data, que é uma lasca, que é uma regularidade que a gente encontra em gestualidade para produção lítica, para produção de cerâmica, com um conjunto mais amplo no contexto. Então, a partir disso, a gente começa a suscitar alguns problemas. Tá, peraí, aquele panorama que a gente conhece, que a gente viu lá na faculdade, que esse é um território guarani, esse é um território tradicionalmente indígena, só tem sítio Cararé-Taquara. Aqui, se tem lítico, é caçador-coletor. Isso tudo começa a ser, de certa forma, contestado, facilmente contestado, porque nós começamos a encontrar elementos que permitem aumentar e ampliar essa reflexão, aprofundar as reflexões e contestar mais os sítios que nós temos e os pressupostos, né, já colocados. Então, aqui nós temos essa provocação que a gente quer fazer. Assim, será que esses sítios líticos eles são todos mesmo dos caçadores-coletores? Podemos continuar fazendo essas associações básicas e fáceis? Ou a gente precisa começar a olhar para a bibliografia de novo, rever os sítios que nós já estudamos no passado, para ver se isso não está acontecendo aqui também, e assim ampliar os nossos debates? Então, é isso que a gente, aqui no Espaço Arqueologia, a gente tem feito com uma certa frequência, que é revisitar as coisas que nós fizemos, repensar os problemas que nós tínhamos, e, a partir deles, então, elaborar problemas que nós vamos ter, né? Que nós somos movidos por problemas, e a partir dessas problemáticas, né, que são muito bacanas de ser trabalhadas, é que a gente consegue fazer, cumprir também com a função social e científica da arqueologia, principalmente da arqueologia preventiva, né, que é justamente gerar dados, gerar conhecimento e promover ciência, além, né, da preservação do patrimônio arqueológico. Então, eu acho que com isso eu encerro. Fizeram, minha parte é isso. Bom, ponto de exclamação, até deitou. Deitado. Pessoal, acho que a partir de agora, então, podemos abrir para as considerações. Professor Alexandre. Abrimos para perguntas, considerações. A sessão está aberta, pessoal. Fique à vontade. Nenhuma pergunta? Bem, eu acredito não uma pergunta, mas um comentário. Primeiramente, parabenizar a equipe, né, da apresentação desse webinar, que de um webinar de educação patrimonial, na verdade, fez uma boa provocação, quem sabe para uma próxima dissertação de mestrado aí, que o pessoal está pensando em elaborar uma tese de doutorado, inclusive, né, dentro desse parâmetro do que nós temos na arqueologia, mais ou menos, produzido nesses últimos 60, 70 anos, né? E, de fato, essas pesquisas, de fato, dão uns subsídios bem interessantes para se fazer novas perguntas, né? Acho que essa é a grande questão científica, né? Porque os sítios, eles estão aí, eles são a concreta evidência dessas ocupações que acontecem em diferentes contextos, né?
E essa abordagem, essa preocupação de não apenas fazer uma análise do sítio em si, por mais que ofereça uma série de informações, mas ir além dentro de uma perspectiva de entender essa dinâmica nesse tripé, né, de pensar tecnologia, economia e território, de fato permitem fazer novas leituras, né, e dessa forma trazer novas contribuições científicas. Ou seja, os trabalhos de arqueologia preventiva hoje são os trabalhos que mais acabam trazendo subsídios para esse tipo de leitura, né? Então, acho que parabéns à equipe aí, o Raul, o Alexandre, né, pela clara exposição, bastante didática, né, desse cenário que foi identificado nesses sítios. Beleza, muito obrigado, professor Valdir. Até aproveitando, então, gostaria de estender esses cumprimentos ao Thiago, agora, que está aqui também presente, que fez boa parte da nossa crítica, também ao Pete Jetson Cerezer, que também está aí e trabalhou com material cerâmico. Que é isso, a gente, a partir essa questão da arqueologia também, né, da interdisciplinariedade e da forma como a gente consegue, a partir de vários elementos, conversar e gerar novos dados, né. Isso, eu lembro que o Astolfo já falava no início dos anos 2000, quando o pessoal falava dos sítios impactados pelo arado. Isso ainda não tem mais validade, porque não tem contexto, não tem nada. Mas se a gente for pegar cada sítio que foi destruído pelo arado, que tem conjuntos, mas que são conjuntos de fato consistentes, a gente consegue fazer novas análises e pensar isso numa abordagem mais ampla, né, e mais regional. E acho que, lógico, não dá para revisitar todas as conexões, mas quando é possível a gente dar uma olhada mais para os dados que foram feitos, ou aquelas interpretações anteriores que foram postas, é possível repensar os problemas, repensar os panoramas já, né, estabelecidos. E eu acho que é justamente isso mesmo, professor, que é o papel da arqueologia preventiva, que é, né, a arqueologia que hoje é responsável por boa parte da produção científica. Raul, sim? Tem uma pergunta ali no chat, a Graciele. Certo. Então, a Graciele, ela pergunta assim, a percepção de possíveis contatos culturais ocorridos mais ao norte do território poderiam estar correlacionados à dinâmica de circulação proporcionada pelo caminho do Peabiru? Então, Graciele, eu acho que o caminho do Peabiru, ele pode ser colocado dentro, né, desse arranjo, de que, de fato, além do caminho do Peabiru, claro que é um caminho que, historicamente, né, a gente tem os registros históricos da relevância dele como uma área, um caminho mesmo de interconexão entre diferentes compartimentos geomorfológicos, ambientais, diferentes territórios, ele pode ser considerado um desses elementos, sim, mas ele chama atenção e ele demonstra que essa circulação, ela ocorria e deveria ocorrer de uma forma muito intensa nos territórios dos povos pré-coloniais. Então, não especificamente, né, a partir dele apenas, mas a partir de outras vias, mas demonstra assim, que existia um trânsito e além do trânsito, né, entre territórios, mas sim uma reconfiguração dos territórios bastante dinâmica, até porque isso é uma coisa que a gente tem que considerar, né, os territórios são dinâmicos, as ocupações humanas são dinâmicas, as populações humanas são dinâmicas, né? Então, mas com certeza o Peabiru é um bom exemplo disso, um exemplo que a gente ainda consegue ver e ter registrado, né, de desses diversos caminhos que as populações indígenas, populações pré-coloniais utilizavam para explorar os territórios ou ligar os territórios. Tem outra pergunta ali também. Tá. Quais são as instituições de guarda que estão recebendo esse material resgatado nas pesquisas de campo? Nessas pesquisas que foram mencionadas aqui, na CGH Ouro Verde e na Fazenda do Salto, PCH Fazenda do Salto, esse material ele vai para a Universidade Estadual de Maringá.
do Laboratório de Arqueologia, Etnografia e Etnohistória da Universidade de Maringá, da Universidade Estadual. Então, todo o acervo vai ficar lá. Caso se tenha interesse em fazer uma pesquisa sobre ele, o acervo é público, né? Lógico que a partir de um agendamento prévio e tal, se pode se consultar em caso de estudo, ele está disponível. Nesse caso em específico, vamos frisar que ele ainda vai ser entregue, né, na instituição, porque as análises foram finalizadas há pouco tempo. Então, agora a gente vai fazer a entrega desse material lá no laboratório. Imagina, nós que agradecemos pela participação, Graciela. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum comentário? Queria aproveitar para lembrar que só apenas, pessoal, para fazer o preenchimento ali do formulário, né? Antes de sair, tanto de participação quanto de feedback. Então, é muito importante. Queria cumprimentar aqui também o Gilson Laone, grande amigo. Iniciamos essa vida na arqueologia juntos. Em breve a gente vai estar fazendo mais pesquisa aí juntos, com certeza. Mais alguma consideração? Muito obrigado, Clarissa. Muito obrigado pela presença também. E Graciele comentou aqui, então, que espera um dia ver instituições aqui no oeste do Paraná recebendo acervos arqueológicos. Acredito que estamos no caminho. Precisamos nos adaptar. Com certeza, Graciele. Isso é fundamental, na verdade, né, que as instituições aí da região de Cascavel, enfim, do oeste de uma maneira geral, se adequem ali, né, às questões que o IFAM coloca como parâmetros básicos ali para que se possa receber os acervos, até porque a ideia é justamente essa, que o material, o acervo arqueológico, ele fique o mais próximo possível, né, da sua origem, né, do seu local de origem. Então, é fundamental mesmo para que as pesquisas, né, que gerem acervos, esses acervos acabem sendo depositados nessas áreas aí mais próximas, para que facilite o acervo também, pessoal. Tá aí, né? Então, a Graciele também colocou que o Museu Histórico de Cascavel está passando por uma grande reforma e terá condições para receber esses acervos. Muito legal, Graciele. Também nós nos colocamos à disposição, né, o Espaço Arqueologia se coloca à disposição para colaborar, caso, né, seja necessário algum tipo de contato, a gente pode contribuir com certeza nesse processo. Tá, a Kevin faz uma pergunta. Sou do Norte e trabalho com educação patrimonial. A minha pergunta é, como vocês atuam na parte de educação patrimonial? Com comunidades, escolas, enfim. Então, Kevin, hoje nós estamos numa situação um pouco atípica, né? Que é a situação de pandemia que a gente se encontra desde o início do ano passado. A partir da questão da pandemia, nós acabamos adequando as atividades que antes eram feitas todas de forma presencial para esse ambiente online, né? Então, hoje, em decorrência da pandemia, as nossas atividades elas são principalmente realizadas durante a escavação, durante as pesquisas, feito contato com as comunidades, sim, até porque a gente precisa informar a comunidade de que está sendo feito, né, o trabalho, fazer já essa comunicação prévia e também informar sobre os resultados que foram obtidos. Então, esse contato com a comunidade já é feito. Antes da pandemia,
as escolas eram os nossos principais ambientes, né, de realização das atividades educativas. Então, a gente desenvolvia as palestras que a gente desenvolve, na verdade, né, as conferências, colóquios, conversas, nós fazíamos sempre nas escolas com oficinas de diversos tipos. Então, o ambiente era esse. Mas agora, né, em função da pandemia, nós estamos realizando as atividades, né, com webinários, que é uma ferramenta que veio para ficar, e esperamos logo poder voltar para as escolas, para que a gente possa, né, de novo, atuar com as crianças, que é uma parte muito importante. Não só com as crianças, mas também com os professores, né, e com todos os educadores, de modo geral. Porque nós fazemos também os cursos, enfim, com os educadores, e isso tinha muito efeito. Então, hoje, além dos webinários que a gente promove, nós também geramos conteúdo e encaminhamos para a Secretaria de Educação, para que elas, então, deem encaminhamento e, lógico, oferecemos todo o suporte necessário para que a gente possa, né, fazer com que esse material seja utilizado e aplicado com os alunos. Mas nós atuamos, sim, com comunidade, com escola, e agora, né, logo, mesmo depois da pandemia, nós vamos continuar aí com os webinários que estão sendo bem bacanas, bem interessantes. Tá, vamos ver aqui, o Leandro, então, colocou, sobre tecnologia lítica, qual foi a mais, mais evidenciada dos resgates? Então, Leandro, aqui, não sei, caso o Thiago queira responder, também fica à vontade, só abrir aí a tela, ou o pitch também, fique à vontade. Mas posso também fazer uma explicação mais breve, assim. É que, como eu coloquei ali na apresentação, que se verificou é que, de fato, os materiais, o lascamento se dá, né, o lascamento direto com um percutor duro, e o lascamento direto. Se encontra também em alguns artefatos uso de bigode, inclusive bigode também foi encontrado. O Thiago vai fazer uso da palavra. Aí, boa noite. Bom, a gente percebe nesses sítios a utilização de diferentes técnicas de lascamento, né? Estão principalmente relacionadas a diferentes etapas da cadeia operatória. E cadeia operatória, como não foi citado ainda, são as etapas do que a gente utiliza para análise lítica, as etapas envolvidas desde a coleta do material lítico, as primeiras fases de debitagem, onde são retiradas as lascas iniciais, que podem ser o fruto, o objeto dessa intenção, né, ter sido as lascas, ou a cadeia operatória passa por uma outra fase, que é as etapas de façonagem, onde os núcleos vão ser talhados e dando origem a artefatos formais, que são artefatos que são reconhecíveis, com uma tipologia, um formato reconhecível. E esses materiais geralmente sofrem também, são materiais utilizados por um longo período. Então, como eles têm um investimento de tempo maior para serem confeccionados, eles normalmente são reativados, têm as suas partes transformativas, as suas arestas, quando desgastadas, são reativadas para poder ter o maior uso desse artefato. Nesses sítios em específico, a gente observa o uso das técnicas de lascamento por bigorna, relacionada a essa primeira etapa, principalmente essa primeira etapa da cadeia operatória, quando eles coletam os seixos que vão ser utilizados como núcleos. Esses seixos, geralmente, eles são muito arredondados, né? Então, quando a gente vai fazer a percussão sobre um núcleo, ele necessita de um ângulo para que essa lasca seja destacada do artefato.
Quando isso não é possível, quando os núcleos são muito arredondados, é preciso o uso de mais força, mais impacto sobre aquele seixo. Então, utilizam principalmente a percussão sobre bigorna, que eles apoiam sobre uma outra pedra, o núcleo, e batem, porque o impacto é intensificado e consegue rachar um seixo no meio. E essa abertura do seixo, ele possibilita os ângulos para poder a continuação da debitagem. Então, a percussão sobre bigorna está principalmente relacionada a essa primeira etapa, e os artefatos maiores, os artefatos formais, né, os artefatos com morfologias formais, que são os planos convexos, os biconvexos, artefatos utilizados para raspar, para abrir madeira. Esses artefatos, eles tendencialmente sofreram um maior número de percussão direta dura, que é a mão livre. Então, o artefato está ou em uma mão ele faz a percussão, ou apoiado sobre a perna, né, que também é considerado direta dura. Então, essa percussão, então temos duas técnicas relacionadas a diferentes momentos da cadeia operatória. Não sei se foi isso que foi questionado, mas se tiver mais alguma dúvida, pode só perguntar. Beleza. Muito obrigado, Santiago. Foi muito esclarecedor. Bom, o Cleandro também fez uma pergunta, que é: qual o impacto da nova lei de licenciamento ambiental, aprovada recentemente, para empreendimentos semelhantes a esses que geraram essa pesquisa? O professor Valdir já começou a responder também no chat, né? Esclarecendo também que a lei foi aprovada na Câmara e aguarda a votação do Senado. Então, prometeu uma discussão mais ampla. E o novo marco de licenciamento é necessário, mas está faltando um pouco de amadurecimento. Pode dar continuidade, professor. Isso, eu estava adiantando aí na escrita, mas assim, de fato é uma discussão extremamente relevante nesse momento, Leandro. Acho que sua pergunta ela é bem adequada nesse momento, né? Assim, o licenciamento, de fato, ele foi sendo constituído pouco a pouco, e em alguns momentos, de fato, em muitos empreendimentos, ele tem gerado uma série de óbices. Às vezes, não óbices que sejam, de fato, importantes. Então, às vezes, leis que se sobrepõem, geram, às vezes, muita insegurança jurídica. Então, eu creio que uma nova lei geral do licenciamento, ele em si não é o problema em si. Eu acho que, de fato, o país precisa de muita infraestrutura, e uma legislação mais clara, mais objetiva, mais acessível, ela vai contribuir nisso. Isso é bom para todo mundo. O grande problema está em como fazê-lo, né? E isso tem gerado uma pressão muito grande, claro, do setor produtivo, e às vezes, como está acontecendo agora, ao menos a que foi aprovada, ela tem uma série de inconsistências, inclusive constitucionais. Então, o que teria o objetivo de agilizar e melhorar o processo de licenciamento, ele acaba, em alguns momentos, atrapalhando, né? E isso vai gerar, inclusive, mais insegurança jurídica para os próprios empreendimentos, né? Então, da forma que está, ele é prejudicial, porque, de fato, muitas coisas vão deixar de ser estudadas. É sempre importante pensar o seguinte: o que o setor produtivo precisa, e que a nossa sociedade precisamos, é que, de fato, as coisas não sejam tão lentas. Mas não quer dizer ser rápido significa, o mais célere, significa não fazer, né? Acho que essa é a grande questão, né? Então, espero que tenhamos oportunidades aí, junto aos parlamentares, ainda uma discussão, até para que isso depois não leve uma série de contestações, uma série de lides, né, em diferentes instâncias do judiciário, que acaba atravancando mais ainda, né? Mas a forma como está, de fato, ela acaba gerando uma série de prejuízos para a arqueologia preventiva, para que, de fato, você possa conhecer esse território antes das obras começarem, e que, em si, não obrigatoriamente atrasaria muito a questão dos empreendimentos. Então, quem sabe a gente vai ter outras oportunidades ainda para discutir mais aprofundadamente, pegar um pouco
a lei mesmo, porque ela é bastante densa, mas eu tenho esperança que tenhamos ainda um tempo para uma discussão melhor e, se for aprovada, de uma forma que auxiliem na agilização em alguns momentos, mas não deixem de fazer o devido licenciamento, o devido zelo a um patrimônio que é finito. Muito obrigado, professor Valdir. Também ao Leandro pela pergunta, né? Muito oportuna. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? Então, eu acho que é isso, né? Então, encerramos nosso webinar, principalmente agradecendo a todos os que participaram. Esperamos poder tê-los, né, outras vezes nos próximos eventos que a Espaço Arqueologia organizar. Agradecer ao pessoal da CGH Ouro Verde, agradecer também ao pessoal da Penseira de Salto, que nos deram suporte aqui para desenvolver a atividade. Também agradecer ao pessoal da região lá de Cascavel que participou. É muito importante que a comunidade participe. Também aos amigos do Médio Longe, como o Wilson, os colegas de pós também que estiveram aí, todos os colegas também da Espaço Arqueologia, e, enfim, de modo geral. E também gostaria de reforçar que esse espaço que a Espaço Arqueologia promove, com os webinars, ele é um espaço de socialização de conhecimento, mas também para promover discussões. Então, seria muito, de fato, importante que a gente, em próximos encontros, tenhamos de vocês de novo, com mais perguntas, com mais comentários, para que a gente consiga ir ampliando nosso conhecimento e nossas problemáticas aí acerca da arqueologia nesse Brasil. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Uma boa noite